Você já reparou como algumas atitudes do mundo a gente acaba confundindo com força, mas na verdade são formas de sobrevivência emocional, ou melhor dizendo, traumas da infância? Quando a gente acaba passando por isso, a gente coloca aquela coisa, eu tô sendo muito forte, mas no fundo é só medo de desmoronar. E hoje eu quero convidar você para ter um olhar para esse lado seu que você esconde, você mascara, você não demonstra para o mundo o seu verdadeiro lado, achando que você está tendo uma personalidade forte. E se você se identifica com esse conteúdo, eu vou pedir que você curta, se inscreva no meu canal e mande para quem precisa ouvir isso ainda hoje, né? Primeira coisa que a gente precisa entender desses papéis que a gente se coloca de ser forte demais, de querer colocar isso com muita força para o mundo, na verdade a gente quer cuidar demais dos outros, a gente não, por não ter aprendido a cuidar de si mesmo. Eu quero cuidar do mundo, eu quero abraçar todo mundo, mas e eu? Fico como? Para onde eu vou? O que eu faço? E quando eu começo a ver, sempre fui eu que resolvia as coisas, quem escutava, quem segurava a barra de todo mundo. Mas quem segurava a minha? Eu também dava espaço para as pessoas segurarem a minha barra, ou eu demonstrava uma certa fragilidade para que elas reconhecessem o quanto eu preciso de ajuda. E tem até uma frase que eu vi muito legal, que ela fala assim, onde há um folgado, há um cansado. E às vezes a gente se coloca sempre como aquela pessoa que resolve tudo. E a gente vai atrair quem? Quem não resolve nada. E a gente não percebe porque a gente enche a boca para falar é da minha personalidade, eu sou uma personalidade muito forte. Mas será que é mesmo? Porque quando a gente entende, não existe isso de personalidade forte. Mas porque na infância você teve que ser aquela pessoa que teve que amadurecer antes da hora, você aprendeu que o seu valor estava totalmente atrelado em ter que ajudar os outros, quando na verdade você nunca podia ser amado para existir. E quando a gente começa a entender, isso não é força, é um pedido de amor muito mal interpretado. E também, quando as pessoas falam, você foi uma pessoa que você sempre se virava, você sempre fazia tudo sozinho, nossos pais falam isso, né, tios, enfim, querendo dizer que a gente sempre foi muito forte desde cedo. Mas isso nada mais é do que abandono disfarçado. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que a gente teve que ser forte por sobrevivência, não porque a gente quis. E aí quando a gente começa a ver como que eu tô nesse mundo hoje? Eu tô me permitindo me conectar com as pessoas? E aí outro ponto que as pessoas carregam muito isso é aquela exaustão sem pedir ajuda e sem saber se conectar. Por quê? É medo de se tornar um peso, medo de incomodar, você tá sempre cansado, sobrecarregado, mas nunca abre a boca para falar, eu preciso de ajuda, né? Por quê? Porque talvez em algum momento da sua vida você aprendeu que perguntar, que falar alguma coisa, nossa, mãe, tio, pai, não, agora eu não posso, eu tô ocupado. E aí a pessoa, você nunca conseguia ter aquela identificação, porque você nunca tinha um afeto que você queria quando você abria a boca. Sempre alguém estava mais ocupada, sempre alguém pedia alguma coisa que era mais importante do que você, e você a todo tempo foi sempre sendo convidado a negligenciar e esconder as suas próprias emoções. E aí, qual é o adulto que você vira? Você nunca pede ajuda nada pra ninguém, porque você não quer incomodar. Mas aí, qual é o exercício que você se conecta com as pessoas? E aí, a gente acaba parando de pedir. Tinha muito dessa característica, né? O ato falho, tenho, né? Tinha muito dessa característica, mas agora a gente entra numa posição que assim, parece que é errado a gente descansar. Parece que é errado a gente se conectar com alguma coisa que envolva a questão de eu sou responsável pelas minhas próprias escolhas e eu quero também passar um pouco dessa responsabilidade, que eu preciso de ajuda, eu preciso de alguma coisa, e aí a gente acaba colocando aquela coisa de provar que a gente não precisa de ninguém, mas é onde que está a nossa conexão emocional com as pessoas à nossa volta? E a gente tem vergonha disso, porque o outro comportamento também que eu coloquei aqui é aquela culpa de se priorizar, a crença de que o amor se conquista, nunca é algo suave, você se sente mal por dizer não, se sente culpa quando cuida de si, porque lá no fundo você acredita que precisa se sacrificar para ser amado. Você se abandona, você se deixa para depois, você nunca está procurando se colocar em primeiro lugar e perguntar as suas necessidades. Você até admira as pessoas que romantizam o sacrifício dos outros. Você é aquela pessoa que provavelmente, que se tem essa característica, posta uma coisa assim, nossa, esse amigo fez um grande sacrifício para estar comigo, e você acaba só amando as pessoas pelo sacrifício que elas fazem por estar com você. E isso
é uma coisa muito traumatizante, né? Porque você está colocando ali o amor vinculado a sofrimento. Você não está colocando pelo que a pessoa é. Você sempre está colocando que a pessoa ela precisa sofrer para estar com você, mas você também se coloca na posição que tem que estar sofrendo, se abdicando, se diminuindo para estar com alguém. Porque você vincula afeto à produção. E isso é um dos maiores males da humanidade, porque é tudo isso que a gente coloca. Eu sou muito forte, eu sou muito guerreiro. Gente, não, a gente está escondendo essas emoções embaixo do tapete. E aí lá no fundo a gente começa a entender que se der prioridade é egoísmo. Se eu me priorizar, eu tô sendo egoísta. E aí eu te pergunto, qual é o problema você ser egoísta? Deixa um tempinho você pensando aí. Qual é o problema você estar sendo egoísta? As pessoas te vejam mal? Aí você está com medo de abandono, porque se as pessoas vão ver que você está se priorizando, está se amando, você vai ser deixado de lado provavelmente. Sabe por quê? Você vai ser percebido que... Você vai ser percebido não, você vai começar a perceber que você não está sendo amado, você está sendo útil. E aceitar isso dói. Porque na hora que você percebe que o amor é utilidade, você começa a entrar numa posição de que assim, na hora que eu colocar esse meu valor aqui, eu vou perder algumas pessoas, e você vai. E se você tem medo de abandono, de rejeição, você não vai colocar o seu valor. Você vai sempre se diminuir e sempre ser aquela pessoa de ter que ser mais forte ainda para conquistar o amor de alguém. Nada mais disso é trauma disfarçado. Né? Então quando a gente começa a entender, é lembrar que de todas as listas das coisas que você vai fazer, você que tem que estar em primeiro lugar. E aí, outro ponto também muito forte é aquele vazio absurdo quando ninguém precisa de você. É um medo de não servir, de não ser útil. Como eu falei, onde há um folgado, há um cansado. Você se coloca na posição de que as pessoas precisem de você. Você só tem paixão por alguém que está numa posição social menor do que você, numa posição mais vulnerável que você. Mas você nunca aceita alguém que está numa posição mais forte do que você julga na sua cabeça. Não estou dizendo que a gente tenha que vincular os nossos afetos e conexões baseados nisso, mas é entender qual é o padrão de pessoas que eu me conecto. São pessoas que só estão ali numa posição vulnerável, numa posição pior, nada mais é do que outra faceta do trauma, porque você se coloca como muito forte e você tem medo de se reconhecer como uma pessoa fraca. E qual o problema? Qual o problema de se reconhecer uma pessoa que precisa de ajuda? Qual o problema de se reconhecer com alguém que precisa estar com alguém? E aí você sente quase que um buraco no peito quando não está fazendo de algo por alguém, quando não está sendo necessário, porque você aprendeu que a sua existência vale mais quando você serve. E quando você deixa de servir, quem é que aparece? É um vazio. E nesse vazio, quais emoções, comportamentos nascem com isso? Você tem medo de dar espaço. Talvez você nunca deu. Né? E aí você começa a entender que o amor é real, mas ele não depende do quanto que você entrega. Ele reconhece quem você é, mesmo quando você está em silêncio. E você ser aquela pessoa nas suas relações que não consegue estar em silêncio, é aquela que está sempre buscando estímulos e situações para que tenham experiências, tenham possivelmente o caos, porque é nesse caos que você encontra o alívio. E aí o que você faz? Sempre busca o caos para encontrar um carinho, uma paz, um afeto. Porque você sabe consertar, porque você é muito forte, mas você não sabe viver na paz. Ou seja, onde está forte nisso? Então, quando a gente começa a entender, a gente vai saindo dessa posição das relações de onde você sempre tenta salvar o outro, porque o amor é confundido com dor. Você vive se envolvendo com pessoas que precisa consertar, você vai ao mundo e às relações buscando isso. Mas e se você aprendeu que amar é sofrer por conta das brigas dos seus pais, da sua mãe, enfim, e que amor bom é aquele que você precisa batalhar, carregar nas costas e salvar. O amor passa por esses estágios, mas querer alguém que só esteja nesse estágio de consertar não é amor, é trauma disfarçado. São migalhas emocionais que você está colocando para si mesmo porque você se enxerga talvez um pouco fraco. Não tão forte quanto você disse, como no começo desse vídeo. E observa o seu pensamento desde o começo do vídeo para agora. Será que está tendo o mesmo padrão? Será que você está repetindo o mesmo padrão? E agora você tem mais ferramenta para cortar, porque você está entendendo que bater no peito e falar tem uma personalidade muito forte, será que é isso mesmo? Você também é forte, mas você também é fraco. Você também é vulnerável. E aí, na hora que você abraça essa vulnerabilidade, você se considera mais forte, porque o mundo não te afeta mais. Você não depende da opinião dos outros. E aí, você começa a sair desse processo e você começa a aprender a relaxar, que é uma dificuldade da pessoa que ela nunca pode relaxar, ela nunca pode ter um momento de cuidado, ela vive sempre em estado de alerta.
fica prometendo mil coisas para as pessoas, a gente vai sair, a gente vai se conhecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você não põe em prática, porque você está sempre buscando estímulos de trabalho, de coisas afora, porque a conexão emocional para você te assusta, e você nunca busca isso, né? E aí você confunde esse lado forte com tudo, porque lá atrás você aprendeu que se você não vigiar tudo, tudo pode estar errado. E se você tem essa crença hoje, viés de confirmação na neurociência, você vai ao mundo buscando essas evidências. E ser questão, para você sempre foi ponto de sobrevivência. Ou seja, a forma que você enxerga o mundo hoje em dia. Mas agora você pode confiar em você. Mas você pode confiar, aprender a relaxar também. E aí, né, e começar a sair desse papel de encontrar força nesse descanso, né? E aí você vai entendendo. Eu sei, eu sobrevivi como eu pude, do jeito que eu consegui, mas eu tinha essas ferramentas, mas agora eu tô aprendendo a dar espaço para as outras. Então, um exercício muito bom antes de dormir, para que você se abra também, vá falando assim, quem eu sou hoje? Quem eu quero? O que eu preciso de fato? O que eu quero desprender de mim? Vá ter nesse exercício, esse questionamento nas suas orações, independente da sua crença religiosa. Começa a falar essas coisas para você, para que você comece a entender que assim, eu posso soltar de coisas que eu julgo ser forte demais, mas que eu uso como defesa, mas quem eu sou? Que o universo, que os orixás, que o Espírito Santo, que Jesus, não importa a sua crença. Que os espíritos, tudo, comecem a conversar com você, te trazendo um pouco mais de solução, mas você também tendo um olhar mais resolutivo. Quem eu sou? E aí você vai entendendo que assim, eu sei receber a partir de hoje, mas eu dou espaço para isso e que entenda que você não veio ao mundo só para cuidar dos outros, mas você também veio para ser cuidado. Você não veio ao mundo para carregar tudo sozinho, mas você também merece dar espaço para isso. Comece a ter esse olhar, comenta aqui o que você mais gostou, se esse vídeo fez sentido para você, salva esse vídeo, compartilha com quem precisa ouvir isso ainda hoje, e se você quiser continuar recebendo as informações aqui do canal, é só se inscrever que eu estou sempre postando coisas por aqui. Meu muito obrigado e até a próxima.